breve apresentação, até vocês terem noção de como eu cheguei nesse tema, né? É um tema da minha tese de doutorado, e eu fiz um excerto, né? Peguei um pedacinho, porque não tinha como mostrar tudo, nesse período são muitos resultados, então peguei alguns resultados e vou trazer aqui para discussão. Eu fiz a graduação em Ciência da Computação, fui colega contemporâneo de Pablo, de alguns outros também que vocês conhecem, Alain, Sandro, Flávia. Depois fiz o mestrado em Administração, na área de Sistemas de Informação e de Apoio à Decisão, lá na Federal do Rio Grande do Sul. E uma parte dessa minha tese tem lá conhecimento do mestrado em administração. É quase como se fosse um mestrado híbrido, né? Porque era na administração e o foco era sistemas de informação de apoio à decisão. Então, o foco principal era aplicar métricas de sistema de apoio à decisão a problemas na administração. E depois eu voltei para o doutorado na computação, então, a graduação na computação e o doutorado na computação, aí especificamente na área de engenharia de software, aplicando esses conhecimentos, né, de sistema de apoio à decisão em um problema específico da engenharia de software, juntando gerência de projeto de software e engenharia de requisitos, né. O tema eu resumi um pouco, né, porque o da tese é bastante grande, minimização de riscos associados a stakeholders em engenharia de software, poderia ser mais longo, né, especificamente em gerência de requisitos, e eu vou comentar com vocês, eu não sei qual é a dinâmica melhor, mas eu prefiro que eu apresente, e ao final vocês façam algumas perguntas, fiquem à vontade. O tema é relativamente complexo, porque envolve programação pesada, matemática e estatística, mas não é nada assim, impossível de ser entendido, compreendido, debatido e principalmente aplicado, né? Então, a parte dessa palestra aqui que eu vou dar, eu também apresentei em Gotemburgo, na Suécia, no REFSC, Requirements Foundation Software Quality, um congresso da área de engenharia de requisitos, que mescla apresentações da área acadêmica para pessoas da indústria de software, a indústria no geral que tem correlações com a indústria de software. Ao longo da palestra aqui, eu vou até comentar algumas perguntas que me fizeram lá naquele momento, né? Qual o problema em si que a gente tem? Esse problema aqui é conhecido como NRP, Next Release Problem, ou seja, problema da próxima versão. Seja em gerência de projeto de software, ou seja em gerência de projeto, qualquer um, a gente sempre tem, que a gente sabe, requisitos, necessidades para serem contemplados, atendidos, né? A cada versão, obviamente, a gente não implementa tudo de uma vez, e o sistema está pronto todo de uma vez. A gente vai escalando até, ao final do projeto, entregar o produto, né? Então, a cada versão de um projeto, e nesse caso, projeto de software, né? A cada versão do projeto, a gente vai incluindo requisitos, e aqui eu não estou não separei requisitos funcionais, não funcionais, aqui são requisitos de software no geral. E a gente vai incluindo requisitos ao longo do crescimento do projeto até ter contemplado todos os requisitos necessários. Boa noite. Então, vejam, obviamente a gente tem pessoas, né, que especificam os requisitos. E isso aí é um problema que envolve mais de um objetivo, né? Porque, veja, os requisitos têm custos, têm valor. A gente pode colocar uma série de objetivos a cada versão, né, de um projeto de software, por exemplo. Esse MO aqui é de multi-objective, ou seja, um problema multi-objetivo, tem mais de um, né? Então, quem desenvolveu
essa versão inicial foi um cara chamado, um grupo, né? Mais especificamente o Bagnall, que trabalhou na estrutura, né? Se vocês olharem aí na figura, a gente tem vários customers, né? 3 nesse caso, mas poderia ter muito mais, e alguns requisitos mostrando a interdependência entre eles. Então, toda vez que a gente vai selecionar um requisito, né, é uma tarefa de sim ou não. Seleciono, não seleciono. Incluo, não incluo. Há muito tempo atrás, para quem é da ciência da computação hard, né, e da engenharia de produção, a gente tem um problema clássico chamado problema da mochila, né? Em linhas gerais, você tem uma mochila, você tem livros e objetos para colocar nessa mochila, com diferentes pesos e volumes. Você quer levar o máximo que puder, por exemplo, de livros, estou colocando aqui livros. Mas não vão caber todos, você tem uma limitação que é o volume da mochila, e talvez o peso que você suporte, né? Então, você vai trabalhar ali, coloca esse livro, não coloca, é um trabalho de sim e não. Colocar ou não colocar, incluir ou não incluir. Trabalho binário, né? E selecionar requisitos é uma tarefa essencial, né, no desenvolvimento de qualquer software. Então, a ideia, a cada versão, que é chamada release, né, é você colocar o melhor possível, e a gente vai ver o que significa melhor possível mais adiante, né, dos requisitos para cada versão do software, incluindo, né, nesse caso, desenvolvendo. Levando em consideração as precedências, né? Está vendo aqui, por exemplo, para desenvolver o requisito 3, a gente depende do R1, por exemplo. Restrições, né, técnicas, as constraints, restrições técnicas. Você pode ter restrições, por exemplo, no caso, orçamento. No caso, um requisito pode ser desenvolvido junto com outro, mas tem dependência em relação anterior, ele não pode ser desenvolvido antes que o outro venha. É possível priorizar alguns requisitos, e vejam, em qualquer projeto, seja ele de software ou outro, priorização é um conceito diferente de seleção. Eles são intercambiáveis, mas não são iguais, né? Selecionar, eu ponho, coloco, removo, tiro, seleciono aquele conjunto. Em priorização, eu crio uma ordem em relação àqueles. Eu dou uma prioridade para entrar na próxima versão. E, obviamente, em qualquer projeto, a gente tem, né, o orçamento não é infinito, e os recursos disponíveis. E qual é a questão disso? Como é que a gente acomoda múltiplos objetivos ao longo de um projeto, múltiplos objetivos, e normalmente esses objetivos são conflitantes. Veja, a gente quer minimizar o custo e, ao mesmo tempo, maximizar o valor. Mas, às vezes, os requisitos têm um valor mais alto, né, percebido pelos stakeholders, ou seja, pelas partes interessadas, possivelmente tenham custos maiores, né? E a gente quer também minimizar o risco. E risco aqui, a gente tem uma infinidade de riscos associados, né? Eu, especificamente aqui no trabalho, eu foquei em um risco específico. O risco de insatisfação, poderia ser insatisfação dos usuários, mas especificamente insatisfação das pessoas que estão interessadas a cada versão do software. O que é isso? Mais ou menos. Você tem, imagine, múltiplas pessoas que têm interesses em desenvolver o software. Por exemplo, você tem um departamento de marketing, que tem alguns requisitos que podem ser incluídos nesse projeto de software, outras pessoas da parte de finanças, outra da parte contábil, e eles têm, obviamente, interesses, né, em determinados requisitos que devam ser implementados ao longo desse projeto. Só que interesses podem ser divergentes e conflitantes. Pensem vocês, se a gente só desenvolver os requisitos de um determinado departamento, o que é que aconteceria com os outros departamentos? Natural seria, possivelmente, um descaso. Olha, eu estou cedo, eu opino, eu estou participando das reuniões, mas nunca nossos requisitos são levados em consideração. E
quem já foi meu aluno em gerência de projetos sabe que um dos problemas, né, em qualquer projeto é a insatisfação dos usuários ao longo do desenvolvimento de um projeto, né? Junto com requisitos mal especificados, estouros de orçamento e por aí vai. Então, a ideia que eu tentei aqui trabalhar foi minimizar esse risco. E eu vou mostrar a técnica para vocês mais adiante, né? Lembrando que no projeto real, a gente não tem só uma pessoa que vai determinar os requisitos, a gente tem várias pessoas, né? Então, qual foi a ideia aqui? Trabalhei com um problema multiobjetivo, implementei com a técnica exata, nome difícil, não tem tradução boa para o português, satisfiability, módulo theory, satisfiability, mas o mais viável que para o português é condição para satisfazer alguma coisa. Não tem uma tradução direta para a gente, né? E a ideia foi melhorar a qualidade da decisão, o objetivo principal, né, reduzindo o risco associado com a insatisfação dos stakeholders. Nesse caso aqui, esse risco está relacionado à variância, né, da estimativa da variância, o valor feito por eles. Por exemplo, um requisito, eu, como stakeholder, né, como parte interessada, eu posso, numa escala de 0 a 10, eu posso dar 9 de importância, uma outra pessoa pode dar 8, uma outra pode dar 3, uma outra pode dar 2, então eu tenho uma variância gigantesca nisso, né? Agora imagine múltiplos requisitos e múltiplos stakeholders, como é que a gente acomodaria isso? Se vocês estão percebendo, isso é um problema clássico de análise combinatória, que é uma das áreas difíceis da matemática, e parece que eu tenho atração por essas coisas hard, né? Mas não teve jeito, né? Na área eu só poderia trabalhar com a parte combinatória. Então, aqui, o risco, nesse caso da versão, né, da entrega de cada versão do software, a ideia aqui é diminuir, porque ele pode ser um conjunto de software, digamos, conjunto de requisitos, digamos que a gente tivesse 1000 requisitos. Estou só exemplificando. E para a próxima versão fossem selecionados 100, também estou só exemplificando aqui. E desses 100, a nossa equipe implementaria cerca de 60 de um grupo, 30 de outro grupo, 10 do outro, e deixasse todos os outros grupos sem implementação nenhuma, né? Então, eu poderia enviesar para um subgrupo, enquanto um outro subgrupo de stakeholders estaria completamente insatisfeito, porque não veria nada dele implementado. E veja, é um projeto de software, mas feito por seres humanos, né? Então, qual é a visão geral aqui? Essa foi a figura da minha tese, né? Você tem as partes principais, e aqui eles especificam os requisitos, né? Tem as dependências entre eles, cada requisito tem um custo e um valor associado. Eu aplico a técnica de busca, vejam, se vocês fizerem a conta rápida, aqui, se eu tiver um problema de incluir ou não incluir um requisito, eu tenho duas opções, né? E se eu tivesse num projeto apenas 10 requisitos, eu teria 1024 disponibilidades para a próxima versão, logo na primeira, de não fazer nada até fazer tudo. 1024. Se eu tivesse apenas 25 requisitos, seriam aproximadamente 33 milhões de possibilidades. Aproximadamente. Com 50 requisitos, mais de 1 quatrilhão. Como é que um ser humano faria isso em uma técnica de busca? Certamente, muitos erros seriam embutidos, né? Então, quando se aplica uma técnica de busca, a gente encontra um gráfico que é chamado Pareto Front, ou frente de Pareto, que mostra as soluções entre custo e objetivo, né? Custo e valores. Aí sim eu venho, aplico uma técnica de novo, agora levando em consideração os riscos dos stakeholders, só que ao invés de pegar em tudo, eu vou pegar em uma região de interesse específica. Porque os grupos podem dizer, olha, eu não tenho como
implementar tudo, não tem orçamento agora. O orçamento vai saindo mês a mês, ou quadrimestral, trimestral, o que é que seja. Então, a gente vai desenvolvendo em blocos. Então, a gente pode selecionar, olha, numa rádio médio custo, pequeno custo, máximo custo, até ter, de fato, os requisitos selecionados com o menor risco possível de insatisfação das partes interessadas. Então, o problema, para quem é meu aluno, sabe o que eu falo. O mundo, hoje, a gente tem 5 instâncias, na minha opinião. Matemática, estatística, computação, administração e física. Quem está aí, quem é da administração e tem interesse por computação, está sentado em cima de uma mina de ouro. E quem é da computação e tem interesse em aspectos organizacionais, está sentado na mina de ouro. E quando você aplica isso a problemas urbanos, aí você está sentado em várias minas de ouro. Qual é o problema disso aí, de um projeto? Né? Eu tive que fazer a modelagem matemática, né? Os requisitos, um conjunto, né, de requisitos de 1 até N, os possíveis stakeholders, partes interessadas. Para cada requisito, eu tenho um custo associado, e cada pessoa, parte interessada, tem um grau de importância. Por exemplo, um presidente, talvez, um diretor de marketing, um diretor de TI, um analista, um programador, um gerente, um supervisor, cada ele tem um grau de importância nesse projeto, né? Um contador e por aí vai. E a importância aqui, né, nesse caso aí, é modelado como um valor que cada stakeholder avalia para determinados requisitos. E o valor normalmente pode ser de 0 a 5, de 0 a 10, você que especifica. Então, nesse caso, a gente tem uma média de valor, né, para cada requisito. Para cada requisito, um somatório aqui, né, envolvendo o peso que é dado por cada stakeholder e o valor que cada stakeholder dá ao requisito. Então, isso é uma atribuição. Por que eu tive que usar matemática? Gente, quando você vai ver combinatória, vocês vão de concordar comigo que, por exemplo, entre 33 milhões de possibilidades, como é que um ser humano escolheria entre 33 milhões? Seria muito difícil, né? E aí, tem a primeira formulação para o projeto, né? Que envolve, obviamente, as preferências e dependências entre os requisitos. Normalmente aqui, né, uma consequência, se um requisito aqui, né, no caso, ele depende do outro, então ele tem uma implicação, certo? Então, ele deve estar aqui, caso de cá esteja. E a formulação básica para 2 objetivos, a mais simples, que foi a que Bagnall desenvolveu, a gente quer pegar 2 objetivos conflitantes, minimizar o custo e maximizar o valor, sujeito ao quê? Somado todos os custos de cada requisito, o orçamento específico. A gente tem aqui, cada solução, um vetor, por exemplo, requisito 1, 1 significa que ele vai estar incluído na próxima versão. Requisito 2, 1 incluído também. Requisito 3, 0 é não incluído. Então, 1 inclui na próxima versão, 0 não. E o risco, né? Eu comentei um pouco mais lá atrás, né? Terminei dando um briefing do risco. Quando a gente tem muitas pessoas dentro de um processo de tomada de decisão, imagine numa organização, para você fazer um projeto de software, com mais de 20 pessoas envolvidas nisso, para tomar a decisão. A gente tem necessidades, gostos distintos, jogos de poder. Isso em qualquer projeto, e projeto de software não foge disso, né? E há uma variabilidade, né, desses valores na estimativa, né? Então, uma alta variabilidade pode significar uma probabilidade grande de insatisfação, porque a gente pode enviesar para determinado grupo, satisfazer determinado grupo e alijar todos os demais, escantear, excluir. Então, a gente vai deixar um grupo satisfeito e outro totalmente insatisfeito. Os alunos que
vocês que já pegaram a disciplina de ADM, quem é aqui de ADM, sabe muito bem o que é que acontece com isso. Numa organização, há uma ruptura. Em qualquer projeto de software, há uma ruptura nisso, né? Então, a gente pode deixar insatisfeito vários grupos, né? Então, o que a gente testa aqui, né, é tentar, de alguma forma, incluir requisitos específicos que, num conjunto, né, que possam atender a todos os grupos, ou se atender a um grupo a mais, mas que ele não seja sobrepujante, né, em relação aos demais. Por isso que é voltado para a variância nesse caso. Então, qual foi a diferença aqui no processo que eu fiz? O risco que eu atribuí a isso só uma coisa. Eu fiz uma parte do doutorado lá na Itália, e quando a gente foi discutir com os pesquisadores, eles viram essa possibilidade, né, de inclusão. Então, a ideia era pegar o desvio padrão com peso, também chamado de variância, essa estimativa, e trabalhar no risco. Então, a gente pegava aqui a variância em relação ao valor que cada stakeholder dá aos requisitos, menos a média do valor, é um cálculo, não precisa nem se focar nisso, né, que é um cálculo da variância. Quem pegou estatística deve lembrar sobre a variável M. Então, o risco que eu trabalhei é a variância das estimativas de valor de cada stakeholder. Por fim, aí o modelo, né, o modelo que eu criei, RAMONRP, né, Risk Aware, ficou com três objetivos: maximizar a média de valores dos requisitos do projeto, minimizar o custo total, né, e minimizar o risco total, sujeito a um orçamento específico e as dependências entre os requisitos. Foi isso que eu trabalhei. Esse foi a primeira história, criar um modelo matemático que ninguém tivesse feito. Já tem 5 anos, eu viro e mexo lá, parece que ainda não desenvolveram. Então, o processo geral, o que é que eu fiz para calcular isso, né? 2 objetivos, né? Então, isso aqui é uma frente de Pareto, é um gráfico que gera soluções. Se vocês observarem aqui, ó, no objetivo, imagine que o objetivo 1 fosse o custo. Então, o custo vai aumentando e o objetivo 2 fosse o valor. O valor pode aumentar também. Então, eles são conflitantes. Custo aumentar não é interessante para ninguém, a gente quer diminuir, né? Mas o valor aumentar é interessante, a gente tem mais valor agregado. Então, a ideia foi, primeiro, mostrar todas as soluções com a técnica de busca, escolher regiões de interesse de acordo com determinados stakeholders, por pontos específicos, né? Soluções específicas, uma margem de tolerância que pode ser, olha, eu aceito variar 5% no custo para mais e para menos, por exemplo, ou 2% no custo, criando esses limites aqui, e aplicar uma técnica de solução para encontrar essas regiões de interesse. Feito isso, aí a gente vem e aplica a técnica. Encontrada a região de interesse, a gente aplica com risco. Por que eu não fiz tudo de uma vez só? Porque, veja, quando já com 2 objetivos, já dá um problema hiperexponencial. Com 3 objetivos, eu não sei nem qualificar algo acima de hiperexponencial. Então, seria quase impossível fazer uma busca num espaço gigantesco, tridimensional. Imagine, cada requisito tem associado o risco, cada solução é o risco, o custo e o valor. Então, não teria como eu aplicar isso. Por isso que eu dividi, né, em regiões de interesse para diminuir o espaço e poder aplicar os riscos aí. Por que eu utilizei essa técnica? Satisfiability Model Theory Solver, né, um solver. Isso é uma técnica exata. Exato, ou seja, busca ótima. Não são técnicas aproximativas. Então, quando eu aplico uma técnica de SMT, o que é que está acontecendo? Eu estou pegando as soluções de fato, as melhores soluções incluídas, eu não estou pegando nada aproximado. Então, ele dá a região de soluções a mais acurada possível. As técnicas antigas, lá para muito tempo, tinha um algoritmo chamado algoritmo simplex,
que ele é uma técnica boa, mas extremamente lenta para espaços de buscas muito grandes, né? As técnicas mais novas, eu utilizei duas aqui, o JASS Z3, alguns chamam de Zeta3, é o Z3 para a gente, aportuguesando, né? Duas técnicas, fiz essas duas implementações, ninguém tinha implementado o problema de Next Release Problem, né, a cada projeto, com essas duas técnicas, e parece que não tem até hoje, e implementei para pegar as soluções ótimas disso, né. Eu vou passar rapidamente aqui, eu não vou entrar em detalhes técnicos disso, até porque quando eu lembro dessa parte aqui das implementações, eu tenho, as emoções da tese vêm todas à mente e ao coração, me dá até palpitação. O quanto que eu trabalhei nessas implementações, né? E foi hard mesmo de ver. Mas o JASS, basicamente, eu peguei aqueles modelos matemáticos, transformei aqui, vocês estão vendo um modelo, né, da implementação, não estão vendo o código em si de verdade, mas estão vendo o modelo de implementação, e aqui no Zeta3 é outro modelo, mas eles buscam a mesma coisa. Se vocês olharem, restrição custo, né, os objetivos, valores, aqui também tem um custo, tem um valor. Eu vou incluindo, né, para testar a frente de Pareto. Veja que você encontra uma solução e, dentro do espaço de busca, compara essa solução com todas as outras. É um trabalho hard de ser feito. Manualmente, né, mentalmente, seria impossível de fazer. Bom, eu vou passar essa parte aqui do Z3, porque está explicado lá com mais detalhes. Quem tiver interesse de implementações, tem na minha tese, tem artigos também, né? Alguns artigos que eu publiquei, tem lá com mais detalhes, com código, tudo direitinho. Os experimentos, né? Bom, primeira coisa de dificuldade que eu encontrei. Como é que eu acharia requisitos com custos e valores de projetos reais? Foi uma das primeiras batalhas que eu tive, né? Porque praticamente as empresas brasileiras que eu contactei, ou tinha uma parte, quando tinha, não podia liberar, porque liberando, né, tinha as cláusulas de confidencialidade, etc. E tal, foi uma dificuldade. Encontrei dois projetos que um professor no Canadá fez e publicou, deixou para a comunidade de engenharia de software baseada em buscas usar, né? Então, vejam, eu peguei aqui um dataset, né, o dataset, um conjunto de dados, um com 50 requisitos e 4 stakeholders. Façam as contas aí, 2 elevado a 50, para ver se não dá alguns 4 trilhões de possibilidades. E um segundo conjunto com 25 requisitos e 9 stakeholders. Esses dados incluíam todos os stakeholders, cada stakeholder, né, incluindo as notas de valor para cada necessidade, o requisito, os planos, os desejos e as concordâncias entre eles, né. E fiz aqui nessa palestra específica que eu estou falando, eu não coloquei todas as questões de pesquisa, na tese tem mais, eu coloquei, para poder discutir um pouco mais com vocês, eu coloquei apenas duas. A primeira é impacto da redução do risco. Era uma pergunta que eu tinha que fazer, né, para testar meu modelo matemático e testar meus resultados. É possível reduzir a insatisfação, o risco, né, de insatisfação dos stakeholders com o menor impacto possível no custo e no valor? É possível? Será que eu teria que pagar muito, pagar menos, ou perder muito no valor disso? Era uma pergunta que eu tinha que fazer, né? E, obviamente, isso era dentro de regiões específicas de interesse, né? Se um grupo acessasse lá, olha, tem um custo específico, olha, a gente não tem, agora, se for exemplificar, temos $20.000 para implementar para esse primeiro trimestre. Então, bom, o orçamento aqui está restringindo em $20.000. Eu não tenho como imprimir todos, fazer todos os requisitos. Como é que eu vou implementá-los? Então, eu vou pegando a região de interesse, eu posso pegar na região que foque os requisitos, somando a solução, se tenha $12.000, $8.000, ou próximo dos 20 mil, mas incluo a região de interesse para ver
as possibilidades, né? E a segunda questão de pesquisa foi escalabilidade, né? Se eu fosse aumentando o problema, o que é que aconteceria com essas técnicas exatas? O que é que aconteceria com o tempo? Por exemplo, eu não botei esses resultados aqui, mas eu fiz experimentos com 100 requisitos. Eu não tinha dados reais, eu tive que pegar dados fictícios, né? Experimentais, botar 100 requisitos, atribuir custo também laboratorial, valores, tudo, e fiz, e algumas técnicas caíram, né? Porque aí a gente já vai para zilhões de possibilidades. Então, nesse caso, eu utilizei uma terceira técnica, além das técnicas aqui exatas, né? Eu utilizei um algoritmo Non-Sorted Genetic Algorithm 2, tenho 3 hoje, do DEB, se não me engano, é um indiano. Eu fiz 3 implementações na tese. Um algoritmo genético, esse sim probabilístico, porque sabidamente nos experimentos, que já é feitos pelo autor, né, ele fazia uma busca em base de dados que demorava, às vezes, segundos ou poucos minutos. E aí, eu, ao invés de ter as decisões ótimas, eu poderia ter decisões aproximadas, mas, em detrimento entre o tempo e a qualidade, eu poderia pegar algo aproximado. Bom, já estamos partindo para o final aqui dos slides, e eu vou comentar o que é que eu encontrei, né? Vocês estão vendo isso aqui, ó? 538.658 segundos para o dataset 1, que tinha 50 requisitos. Encontrou 385 soluções ótimas. Cada pontinho aqui é uma solução que tem o custo associado, valor associado e os requisitos específicos. Desde ter aqui 0, tá vendo que aqui está zerado no finalzinho, no início do gráfico, 0, 0 significa não vou fazer nada, até aqui, se fosse possível, né, implementar tudo, né? Isso aqui, gente, são dias. Eu não esqueço, quando eu fiz o experimento, né, eu deixei ele numa sexta-feira, acho que foi numa sexta-feira. Quando eu cheguei segunda-feira, achando que ia encontrar lá o resultado parado, o experimento estava ainda sendo executado. Eu pensei que ele não ia terminar, né? E me veio na cabeça, ó, vou cortar o experimento. Fui conversar com os colegas meus de um outro grupo lá da Itália, que era o grupo de sistemas embarcados. Aí disse, olha, coloquei sexta de manhã, tem sábado, domingo, já é segunda de tarde aqui, e o experimento não parou. Os italianos se acabaram de rir, né? Rapaz, a gente faz experimentos aqui com 14 dias, utilizando técnicas exatas, com técnicas probabilísticas menos, né? Já aqui, né, para o conjunto de dados 2, ou seja, com menos requisitos, né? Tinha aqui, o 1 tinha 50 requisitos, o 2, 25 requisitos. Então, daí você já vê a grandeza, né? Você vê, dobrando a quantidade de requisitos, a gente aumenta exponencialmente o tempo de encontrar soluções. O Z3, para esse aqui, encontrou em 56 segundos. Rapidíssimo. E o JAS, em 2.939 segundos, né? Isso para encontrar com os 2 objetivos. Quando eu vim para aplicar, aí, né, identifiquei algumas regiões de interesse, por exemplo, aqui, o ponto 1, a gente tem um custo de 9.150, ponto 2, tem requisitos com custo total da solução 18.415, e assim por diante. Experimentalmente, eu tive que escolher nas regiões de interesse, porque esses dados não tinham na base normal, né? Então, eu peguei um ponto que tem aqui e 5% para mais e para menos. Então, eu já diminuí aqui, porque é como se eu focasse uma região de interesse. Nesse caso, eu encontrei, por exemplo, para o ponto 1 aqui, encontrei soluções acima e abaixo dele, 21 soluções no total, incluindo a mesma solução, em 1,96 segundos, ou seja, reduzi bastante a busca, né? Isso é muito mais fácil para apresentar resultados reais. Então, observe uma coisa aqui.
aqui é um histograma, né? Eu peguei essa região aqui, 3, onde tem um custo total de 32.910, essa solução, o valor médio dos requisitos de 1033, e fiz uma região de interesse 5% a menos de 5% para mais. Encontrei cerca de 36 soluções. Então, o que é que acontece aqui? O que é que isso está significando? Cada corzinha dessa aqui é uma solução que tem a tríade custo, valor e risco. Uma solução eu tenho um conjunto de requisitos aí, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, os stakeholders poderiam discutir isso, auxiliaria na tomada de decisão. Bom, a gente escolheu uma solução aqui. Por que ela está zerada? Porque eu não estou confrontando ela com ela mesma. Aí, por exemplo, aí você vai aqui nessa, nessa solução aqui ao lado, aí você olha essa solução 24 aqui, ela aumenta o custo em aproximadamente 0,43%, o valor diminui também quase 5%, mas ela diminui o risco consideravelmente em 6%. Será que vale a pena escolher ela? Será que vale a pena? Isso seria o grupo de stakeholders discutindo, né? Num projeto. Será que valeria a pena eu pagar um pouco mais, não ter tanto valor inicial nesse próximo conjunto de soluções desse projeto, mas diminuir o risco consideravelmente? Seria interessante. Tem soluções aqui que, se vocês verem, que pioram tudo, né? Tem soluções aqui, por exemplo, essa 36, comparada sempre com a que está ressaltada, que ela aumenta o custo, aumenta o risco, mas aumenta o valor também. Será que valeria a pena aumentar o risco, aumentar o valor? Isso é para direcionar na discussão. E, obviamente, junto das soluções, eu teria a margem aí, né, eu mostraria quais são os requisitos que estão no conjunto, né? Então, respondendo à questão 1, existem soluções que podem reduzir o risco de insatisfação dos stakeholders, ao mesmo tempo aumentando um pouco o custo, né? E decaindo um pouco do valor. Ou seja, você vai ter um aumento do custo, mas não tão significante, 0,43% aqui. Esse é um exemplo, e eu trouxe para aqui para vocês um pedacinho. Eu encontrei, dentro dos meus experimentos, mais centenas de situações similares como essa, que chamam a atenção, né? Em relação à escalabilidade, a gente viu aqui que essa técnica é mais rápida do que o JASA Z3, é mais rápida. E quando eu apliquei o algoritmo genético, ele, obviamente, eu já esperava por isso que ele fosse mais rápido do que as técnicas exatas. No entanto, as soluções não são ótimas. O que é que isso representa? Uma pergunta de uma profissional da Volvo lá no congresso que eu fui em Gotemburgo. Ela me perguntou, né, sobre o tempo entre as técnicas exatas e as probabilidades, e ela até resolveu, olha, para mim que trabalho na indústria automobilística, né, a Volvo, eu não tenho problema de pegar a tese de você, aplicar aqui e esperar 6 dias, 8 dias para me encontrar as soluções consideradas, ela falou perfeitas, né, mas seriam soluções ótimas, porque eu estou lidando com automóveis e tem as questões aí de segurança, né? É preferível eu esperar no tempo e ter as soluções consideradas as perfeitas, né? E logo depois da resposta dela, uma pergunta e a resposta, um outro rapaz já da indústria de software, esse americano, falou, para mim é justamente o contrário. Eu estou desenvolvendo software aqui e, especificamente, não teria problema em pegar uma solução aproximada, mas eu preciso desenvolver mais rápido. Eu preciso entregar meu projeto normalmente mais rápido, então é preferível que eu use uma técnica probabilística, né? Então, respostas a questões de pesquisa. Quem vai fazer TCC, monografia, podem usar esses slides aí para ver como é que a gente faz, né, um roadmap da pesquisa, né? Então, eu percebi que existiam soluções que considerava era possível diminuir o risco de insatisfação, garantir isso, né, criando o mínimo impacto no custo e no valor.
O impacto normalmente era pequeno, mas depende especificamente de cada base de dados, depende dos valores deles. A técnica Z3 foi capaz de identificar soluções ótimas, melhores do que do JAS, em tempo razoavelmente, né, aceitável. Claro que isso aqui é de acordo com que o gerente de projeto e sua equipe vai dizer o que é aceitável. O cara pode esperar, como essa pessoa da Volvo, não tem problema de esperar dias. Já o outro, não, eu preciso de tempo, né? Bom, o que é que se tem de discussão? Primeiro, né, fazer uma abordagem que conduza aí, né, em 2 camadas para a complexidade, que foi o que eu fiz depois com o risco. E uma coisa que eu não fiz até hoje, deixei como um trabalho futuro, até para TCC aqui, um aluno se interessou, mas não pôde ir à frente, que é desenvolver um software para um software independente, ser gerente de projeto, gerência de projeto em software, ou gerência de projeto no geral, para incluir ao longo de cada versão do projeto a intervenção humana, como se os stakeholders participassem opinando e, literalmente, pondo a opinião deles, extraindo a opinião ao longo da execução do projeto. Isso eu não fiz, estou procurando estudante, e até hoje, talvez por ser professor lá dos últimos semestres, não consiga isso, né? E já tive um convite de uma empresa para desenvolver isso, mas veio a pandemia, não consegui, né? Então, os trabalhos futuros estão em cima disso. Conduzir experimentos para colocar o ser humano no processo que é chamado Human in the Loop. Então, isso fazer a Vera, né, um experimento de verdade. Nesse caso aqui, encontrar mais técnicas para prover a redução de risco. Então, atualizar. Hoje já tenho, eu fiz com o NSGA2, tenho o NSGA3, né, e fiz mais execuções, fazer mais execuções, variando o número de requisitos e interdependência. Eu fiz esses testes, né? Mas eu gostaria de fazer, estressar mais, porque esse conjunto de dados, né, um tem 25 requisitos, outro tem 50. Eu gostaria de fazer com 100 requisitos, com 1.000, com 2.000 requisitos, para ver o comportamento de todas as técnicas e ver. Eu fiz execuções, para vocês terem ideia, nesse aí eu fiz mais de, juntando, eu fiz mais de 1.400 execuções, deixava os algoritmos lá, executando e colhendo os resultados em planilha e fazendo as comparações automáticas. Até hoje também não teve, pelo menos do que eu atualizei aí, nenhum trabalho pegando a parte de minha tese com o risco e fazendo, colocando Human in the Loop. Aqui tem referências simples, né? Aqui tem minha tese, mas talvez o artigo principal, para ninguém precisar ler tese, né? O artigo principal que resume em certo pedaço isso, a escrita, que a tese tem muita parte referencial teórico, é esse aqui, né? Minimize the stakeholder satisfaction risk in requirement select for next release planning. Está num periódico, no Information Software Technology, que eu publiquei em 2017, logo após a tese. Esse aqui digamos assim, o paper, o periódico que mostra mais resultados e mostra mais aplicações. Acho que eu passei um pouco do tempo, mas estou à disposição aí para perguntas. O que vocês desejarem perguntar, dúvidas, estou à disposição. Gente, vocês podem levantar a mão, né, para fazer pergunta ou colocar no chat também. Alguém tem alguma dúvida? Eu fico imaginando... Diga, Pablo. Eu fico imaginando ter dúvida com tanta matemática e estatística. Mas é isso, né? A gente não pode esquecer que a computação vem da matemática. Isso. E que hoje em dia, né, eu sempre digo para os alunos de banco de dados, trabalhar com dados, que é o que você fez, né, de alguma forma. Exatamente. Né, é trabalhar com matemática, trabalhar com estatística. Sempre digo a eles, quer trabalhar com dados, quer fazer pesquisa, vai fazer estatística. Tem uma disciplina optativa, vai estudar estatística.
Eu, enquanto não chegam as perguntas dos alunos, queria perguntar a você o seguinte. Na verdade, eu vi uma... Queria fazer só um comentário, até perguntei assim, posso dar um exemplo? Você falava de conseguir atender os requisitos de um determinado grupo de stakeholders e não atender a um outro. Isso. Aí eu escrevi aqui, né? Posso dar um exemplo? Dê agora. Vou lhe dar um exemplo agora. Tem um stakeholder aqui que vocês estão olhando para o stakeholder do SWAP, certo? Eu sou coordenador de curso, então estou me auto-intitulando um stakeholder do SWAP. Pode ser? Claro. Não é? Com certeza. A gente tem uma parte interessada no swap. Não é? É. Pronto. Aí, estamos trabalhando em sistema remoto. Aí você, há 8 meses atrás ou mais, uns 8 meses, você e um grupo de outros coordenadores, 10 coordenadores, dizem assim para a equipe que desenvolve o SWAP, precisamos que vocês incluam no SWAP 2 coisas. O e-mail do professor nas disciplinas e um campo para colocar o link da aula virtual. Certo. 2 funcionalidades, 2 requisitos, concorda? 2 requisitos, concordo. Os stakeholders pediram 8 meses atrás. Não chegou. Não chegou. Resultado, você como stakeholder fica insatisfeito e vai sugerir mais o quê? Pronto, você deu, Pablo, o exemplo clássico do que eu tentei resolver na tese. Claro. Agora, estenda isso para todos os coordenadores e chefes de departamento. Quantos stakeholders ficarão ou ficaram insatisfeitos? Embora eu não goste, né, da gente usar essa abordagem clientelista na educação, sim. Né, se a gente colocar também que os clientes, né, vamos colocar assim, os usuários, né, digamos assim, mais importantes são também os alunos. Isso. E os alunos, nessa requisição que o stakeholder coordenador está fazendo, né, ela tem uma reverberação, uma escala que vai para todo o conjunto de alunos. Exatamente. Porque ela facilita a vida não só dos 2.200 alunos do ensino superior no Campus Salvador, mas de todos os alunos do ensino superior do IFBA, Vitória da Conquista, e isso. Juazeiro, e por aí vai. Então, exato. Só estou trazendo uma questão de causa, efeito na escala. Exato. Quantas unidades? Né? E quantos e-mails os coordenadores tiveram que responder porque um requisito não foi resolvido, não foi atendido. Exato. E que possivelmente, se a gente fosse colocar, é difícil mensurar em termos de custo esse requisito, mas não seria nada impossível de ser feito em algo tão custoso. Mas veja, Pablo, você citou algo que teria um custo pequeno, mas um valor gigantesco. Gigantesco. E possivelmente para vários stakeholders, nesse caso, coordenadores e chefes de departamentos, e que se sentiriam, olha, essa necessidade foi satisfeita. Mas o que aconteceu foi o efeito contrário. E aí, no projeto, para quem já pegou gerência de projeto, ou vai pegar, a gente sabe o que é que acontece. As pessoas vão naturalmente ficando o quê? Insatisfeitas, vão se alijando, eu não vou opinar. Por que eu vou opinar e demora 8 meses para ser ouvido? Ou nunca vou ser ouvido? Isso em qualquer situação, gente. E mais, que há uma dificuldade, né? Porque o que você citou aqui, Pá, foi um requisito. Mas imagine o SWAP, que tem aí centenas de coisas
pense aí, incluir, não incluir, centenas, é uma miríade, um espaço gigantesco, né, de busca. Então, há essa certa pressão. E veja, né, você deu um exemplo específico na área acadêmica, mas você pode, para qualquer coisa, engenharia civil, pode utilizar essa métrica, na engenharia mecânica, a administração, para selecionar ou não os ingredientes para se desenvolver um produto, e por aí vai. Pois é, Elane fez uma pergunta aqui, né? Algumas empresas trabalham com ponto de função. O que interfere nesse plano? Como eles são mencionados no projeto em relação aos requisitos e tarefas, né? Isso aí, Elane, no caso do que eu apresentei, é muito específico, né? Porque não está diretamente aí relacionado com o seu ponto, mas eu levei a um ponto já à frente disso, né? Que os requisitos têm algum custo associado, custo de desenvolvimento, né? Então, quando as empresas chegam, as empresas podem fazer todas as métricas como ponto de função, ou qualquer outra, para se chegar a estabelecer os custos dos requisitos, a mensurar os custos dos requisitos, os valores, né? E também aí os valores dos stakeholders que eles aplicam os requisitos, e possivelmente os pesos deles, né? Por isso que eu gostaria de fazer um experimento colocando seres humanos no processo, né, decisório. Eu teria que fazer algo experimental utilizando esse mesmo dataset, então não iria entrar em ponto de função, porque eu já tenho os custos, né, e tudo associado aos requisitos aí. Mas você pode trabalhar anteriormente até chegar nos valores de cada requisito atribuído pelos stakeholders e dos custos também. O importante sempre a gente vai ter custos associados a requisitos. Nesse projeto, os dois conjuntos de dados lá desse pessoal do Canadá, eles já tinham sido trabalhados, né? E eu consegui eu não posso citar o nome aqui da empresa, é uma empresa de telecom feita pelo pessoal lá da Inglaterra, também com 50 requisitos, mas tinha um problema que não tinha as dependências, então não pude utilizar. Então, você pode variar com qualquer coisa. O importante é chegar com os custos, e o que é que você considera custos aí no projeto. Chegar com o peso que cada stakeholder tem para esse projeto, e, obviamente, o que eles qualificam como importante ou não para os requisitos, em cada requisito, isso vai fazer o valor, e aí jogar nas técnicas para encontrar. Veja que eu estou falando de algo evolucionário, né? Então, mas se o projeto começasse hoje, você já deve ter essas grandezas. Exatamente, foi no ponto, né? Já deve ter essas grandezas. E aí, você vai entregar a primeira versão desse projeto. Então, você entrega a primeira versão, aplica as técnicas lá e vai ver, olha, de acordo com o que a gente quer ali dentro do orçamento que a gente tem, para minimizar esses riscos de insatisfação aqui, é melhor pegar esse conjunto, tem esse custo para desenvolver e esse valor de importância. E aí você vai minimizando para não causar esse exemplo que o professor Pablo citou, né? Vai implementa. Então, imagine, se você tem 100 requisitos, estou chutando aqui, você implementou 20, só exemplo, já vai ficar 80 para os próximos. Mas a próxima entrega, e assim vai, exatamente, recalcula. Exatamente. Se recalcula. Então é isso. Boas perguntas, Maurício. Helena. Diga. Se ainda tiver um tempinho aí. Vou ter aula só 8h20, tenho mais tempo. Sim. Eu tenho uma outra questão que eu venho debatendo muito quando eu falo sobre LGPD. Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pronto. Qual é o impacto, né, na chegada? É uma pergunta que tem a ver com o assunto, mas não exatamente, talvez, com o foco da sua fala, né, com o seu estudo. Mas já era um papo que eu queria bater com você, né? Eu acho que a gente devia levar isso para um outro nível, inclusive, porque acho que Simone também deve entrar nesse papo, porque engenharia de software, né? E
queria ouvir de vocês, agora eu vou ser o provocador, né? O que vocês pensam dessa chegada da LGPD nesse processo? Porque é um novo requisito, só que é um requisito externo. Externo, Entendeu? Pela primeira vez, salvo engano meu, e por favor me corrija se eu estiver errado, pela primeira vez existe uma legislação definindo exatamente alguns procedimentos que o sistema de computação, o sistema informacional deve seguir. Isso. Antes disso, existia alguma legislação sobre o processo de desenvolvimento de software? Nesse nível, Pablo, se eu também, Simone, me corrija, não me recordo. Em nível de legislação. Não me recordo. Isso significa que qualquer um pode desenvolver qualquer coisa, concordam comigo? Exato. Até então, qualquer um podia escrever qualquer código. Seja ele o mais maléfico de todos, seja ele o mais benéfico de todos. Eu podia fazer qualquer coisa. Foi, por exemplo, né, para aproveitar o gancho do dia, o que o Mark Zuckerberg fez. Ele escreveu o Facebook, certo? E tem uma série de nuances, inclusive machistas, tá? Na origem do Facebook, tá? Mas, pela primeira vez, a gente tem uma camada jurídica dizendo alguns parâmetros que o software tem que respeitar. Certo? Exato. Então, como eu disse, tem e não tem a ver com o que você falou hoje, mas lá, né, entre os seus milhões de possibilidades de requisitos do sistema, entrou mais um requisito, só que esse requisito agora é um requisito legal. Legal, hiper importante. Todo mundo vai ter que levar em consideração. Pronto. Né? Porque, imagine, você tem legislação na engenharia civil, você tem legislação na fisioterapia, você tem legislação na psicologia, na medicina, na odontologia. Na engenharia civil, tudo. Agora chegou uma legislação para software. Concorda? Exatamente. Com certeza, quero absoluta. Ouvir você, Simone, agora. E que tem que levar em consideração, porque, como você falou, um requisito externo com a determinação de fora. Veja, linkando com a apresentação, o que eu apresentei aqui, gente, foi uma possibilidade ali, 3 objetivos, né? Minimizar custo total de requisitos, maximizar o valor total de uma solução e minimizar risco de stakeholders. Mas, vocês, qualquer pessoa, seja para projeto de software ou outro projeto qualquer, pode criar vários modelos diferentes e, inclusive, uma das restrições, onde é que entraria a LGPD aí na modelagem, ao meu ver? Ela entraria tipo custo, né? Tipo, similar, não custo, mas ela entraria como restrição para a execução do projeto e, ao mesmo tempo, nos objetivos de atender e não atender. Como se faria isso agora, eu não sei, incluindo no modelo matemático, ou seria uma outra pesquisa que, como eu comentei, incluindo Human in the Loop, né, o ser humano no processo, porque é extrair a parte subjetiva, que é uma coisa difícil, para colocar no modelo. A parte subjetiva, a gente não vai conseguir extrair inteira, mas a gente vai, quando ele opina, já vai tudo junto, subjetivo com objetivo. E aí a gente vai ter essa restrição da LGPD. Diga, Simone. Então, é que, assim, na computação, a legislação, ela não vem nenhuma direta, assim, que eu tenha visto atingindo direto o software como a LGPD, o desenvolvimento em si. Antes a gente via algumas leis proibindo pirataria, questão de uso regulando isso. Depois veio o Marco Civil da Internet, que acho que foi em 2014, que já veio regulando, dando algumas regras de internet, mas não impactava diretamente na forma como você desenvolvia o software.
Agora, a LGPD, ela vai impactar direto na forma como você está desenvolvendo o software, como também como você está gerenciando. Então, toda aquela parte que o Maurício deve dar na disciplina de auditoria, que é a parte de você ter a parte de gerência de dados, você tem que ter alguns papéis específicos, né, para gerência de dados. Tem uma agência nacional, na verdade, eu nem acompanhei se a Agência Nacional de Proteção de Dados foi criada, né, a última vez que eu vi, ela tinha sido barrada a criação dela, depois me parece que foi criada. Então, assim, a gente tem uma série de questões ainda, só como requisito, vai entrar como um requisito externo, né, que a gente, um requisito não funcional, e aí a forma de desenvolver software, por exemplo, eu sei que tem uma oportunidade, você tem que dar ao usuário a oportunidade dele requisitar os próprios dados, e dele também pede que os dados dele sejam removidos. Então, a gente também tem que começar a implementar essas coisas que nos sistemas comerciais a gente não estava acostumado a fazer, né? A gente usava os dados do usuário, até nos bancos de teste, tudo, tendo acesso sem muita regras de segurança específicas em relação à privacidade. E agora a gente tem que começar a ver o desenvolvimento a partir dessa ótica, né, de que dado que a gente vai estar utilizando para teste, como é que é a segurança e a privacidade desses dados, dar novas funcionalidades para os usuários, para que eles tenham acesso, removam os dados, né, façam requisições em relação à privacidade deles. Então, tudo isso é uma coisa que a gente está começando, que eu estou começando a ver as empresas trabalharem agora, né? Mas, primeiro, definindo políticas, né, em relação à LGPD, que aí, no caso, eu vi a UFBA lançando um portal e explicando como é que a LGPD vai funcionar dentro da UFBA. No IFBA eu ainda não conheço as iniciativas que estão sendo tomadas, e vendo isso também na parte de empresas. E vai chegar, com certeza, a parte de desenvolvimento dentro das empresas de software nos requisitos que vão ser implementados. Pode falar, Pablo. Que levantou a mão. Isso. Eu acho que você trouxe dois problemas, Simone. Inclusive, eu falei sobre isso numa palestra que eu fiz para uma disciplina que é parecida com essa, uma disciplina de seminários, lá na UFBA, né, que traz tópicos avançados, assim. E a professora Débora, ela perguntou, né, essas questões, e eu coloquei, como eu posso, por exemplo, eu estou falando aqui, digamos que eu sou o Mark Zuckerberg. Aí Wanderson tem uma conta lá no Facebook. E Wanderson se retou, falou, eu não quero mais minha conta no Facebook. Eu quero que Zuckerberg me tire os meus dados de lá, pague tudo que é meu. Como Wanderson vai ter a certeza absoluta de que Mark Zuckerberg apagou os dados de Wanderson no Facebook? Alguém tem alguma forma, alguma teoria, algum dispositivo que me garanta isso? Zuckerberg vai dar um certificado digital para Wanderson, mas nada impede que Zuckerberg, lá debaixo dos panos, coloque os dados de Wanderson numa base de dados lá, mesmo de forma anonimizada, né? Vocês estão me entendendo? Sim, sim. Então, eu acho que uma forma, né, no dia lá no calor da discussão, acho que uma forma da gente resolver esse problema, tá, é a blockchain. Exato. Concordo em número, gênero e grau. Inclusive... Campos, terminei minha loucura aqui. Não, Pablo, não é loucura, não. Você citou um exemplo aí, né? E eu cito com outros, né? Por exemplo, tem crescido muito agora com arte em blockchain.
chamados NFTs, né, Non-Fungible Tokens, eu nem sei se a pronúncia é essa. Você compra essa arte lá com o blockchain, vai garantir que aquela obra foi o criador que fez mesmo, tem um código todo por trás, tem um aspecto ali que assegura isso, né? E que você é o comprador, pode mudar, mas se o cara disser, foi Pablo que fez essa arte, tem lá alguma forma por blockchain por trás disso, e assegurar, tem esse, em certo aspecto, esse registro, né? Então, tem esse futuro e, inclusive, aí de novo, né, para quem conseguiu pegar a tese, na parte de blockchain, as transações são focadas em cálculos complexos e boa parte dos projetos que estão envolvidos no blockchain existem em modelagem matemática e algoritmos de busca. Ok. E aí, gente? Professor, Simone, quem quer falar? Fala aí, João. É isso? Acho que alguém ligou o microfone. Foi João, pode falar. Quanto a essa questão dos dados, da certeza, o Pablo citou a questão do blockchain, e aí eu me lembrei justamente sobre, eu agora não me lembro ao certo o nome do artigo, mas foi um artigo que falava justamente sobre a identidade descentralizada, que é a criação de um mecanismo descentralizado, como a natureza do blockchain, e os NFTs, né? De forma que cada pessoa tivesse a sua identidade digital, certo? E aí todos os serviços, por exemplo, que precisassem de identificação de usuário, eles teriam que solicitar ao usuário a sua identidade digital, as suas permissões a acessar a identidade digital do usuário, coisa do tipo, e o próprio usuário teria o controle desses acessos. Algo como, por exemplo, hoje acontece com a identidade centralizada em terceiros, que é como o caso das autenticações com o Google e coisa do tipo, em que um terceiro ele tem ali a posse de seus dados e ele te permite que outras aplicações, outras companhias solicitem esses dados, e você, através de um cadastro, né, de uma conta que você tem nesse terceiro, essa entidade centralizadora, você consegue controlar quem tem acesso ali às suas informações, a partir de tokens e coisas do tipo. A ideia era ter algo parecido com isso, só que de uma forma descentralizada, como, por exemplo, no blockchain, e que não tivesse em posse de nenhuma entidade privada. Aí eu queria saber de vocês se existe hoje, por exemplo, no Brasil, dentro da comunidade acadêmica, um projeto nesse sentido, já factível, algo aí mais concreto em relação a isso. Olha, eu desconheço um projeto nesse sentido, né? O que existe mundialmente é a construção de na verdade, é uma consolidação de uma rede de blockchain, né? Existem softwares, né? O professor Alan trabalha bastante com isso, né? Então, mas para quem já fez banco de dados 2, ou está fazendo, tem a ver com a questão, blockchain tem a ver com commit distribuído, né? Basicamente é isso, em termos gerais. Como é que você garante isso? Mas um projeto dessa envergadura, João, né, um projeto bastante ambicioso, né, e seria ótimo que a gente tivesse isso. O problema é o lobby das empresas, né? Hoje ficamos quanto tempo? Talvez o quê? 6 a 8 horas sem o WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram. E acho que ainda estamos, né? Não, voltou agora. E ninguém para, né? Eu não estou falando ninguém de uma forma, mas assim, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre isso, né? Tem um cara chamado Mark Zuckerberg que controla 3 grandes redes, né? E sobre essas redes residem profissionais liberais,
redes, redes sociais, no que eu digo assim, redes comunitárias, redes de apoio, né? Pessoas que usam essa plataforma, os dados estão ali, e em que momento a gente vai parar para pensar, né? Agora a gente fugiu completamente do assunto, como, né? Tem a ver com o LGPD, né? Mas como esses caras, eles influenciam em nossas vidas. Eles são donos de nossos dados, eles sabem muito sobre a gente, e no momento que os sistemas deles caem, né, ficamos, de certa forma, órfãos. Eu achei maravilhoso, me senti assim, passando por um detox, assim, 6, 8 horas sem receber nada no Zap. Foi muito bom, né? Mas a gente olha a nossa dependência, né? Eu posso também, não tenho problema em assumir minha autocrítica, né? A pessoa que fornece a feira aqui para minha casa, eu me comunico com ela basicamente pelo Zap, né? Eu sei que ela precisa dessa ferramenta e eu não me esforcei para oferecer a ela uma alternativa, né? Então, a gente tem essas questões, né? Como essas tecnologias chegam. Mas tudo isso tem a ver com LGPD, tem a ver com pensar né, questões, né, alternativas aí, e como isso impacta também no processo de software desse uso de dados. Né? Mas é só um devaneio aqui de algo que atravessou aí nossas vidas hoje. Mas a questão do LGPD é real. Né? Eu acho que tem a ver com o assunto que Maurício traz, né, que é a questão da complexidade aí, os riscos, né? Hoje, as pessoas que assumiram o risco de trabalhar com o WhatsApp experimentaram um sabor bem amargo, né? Então, tem os riscos aí. Pronto, câmbio. Maurício, Simone. Tranquilo, Pablito. Por mim, ok. Daqui a pouco eu vou dar aula. Fico por conta de vocês. Quem precisar, se quiser, se por timidez, teve alguma dúvida, pode. Acho que todos aí têm meu e-mail, é fácil conseguir com a coordenação. E não se assustem, né, com a questão matemática dos fatos, né? Mas é importante vocês terem noção que a matemática entra aí justamente quando a gente não consegue resolver o ser humano processando. 1 quatrilhão de combinações, imagine aí o que é que Zuckerberg estava aí no Facebook e outros tantos, nessas combinações de coisas que aconteceram ali. Então, é importante se aproximar desses conhecimentos. Eu tirei alguns, eu tinha outros tantos resultados, mas fiz questão de mostrar a modelagem matemática, que parece que tem sido uma coisa esquecida do país. No nosso país, nós estamos muito mal de matemática no geral. E os países que eu visitei com a tese, eles estão no avanço, principalmente no avanço tanto em organizações como desenvolvimento de software, eles estão, além de incluir o ser humano, eles estão também dando reforço grande nesse aspecto, né? Onde o ser humano não vai, eles aplicam esses modelos. É importante estarem de olho. Não, a matemática é nossa amiga, não é nossa inimiga. Infelizmente, a gente tem vários traumas aí, né? Mas é nossa amiga. Eu posso dizer uma coisa, se eu não tivesse... Eu fiz engenharia química um pouco antes, né? De computação, 2 anos e meio. Se eu não tivesse alguma habilidade com isso, certamente essa tese eu não faria. Certamente essa tese eu não faria. E recebi algumas propostas muito boas, inclusive para ficar lá na Itália, mas os meus colegas que me liberaram para fazer 1 ano lá, eu deveria esse respeito aos meus colegas e instituição, né, de voltar e passar esse conhecimento. É o que eu estou fazendo 5 anos depois. Eu estou aqui passando esse conhecimento para vocês, mas não encare a modelagem matemática em qualquer âmbito como algo inimigo, não. Para vocês encararem como um suporte bastante. E se eu não tivesse isso, eu juro para vocês, eu
não encontraria soluções para essas coisas, não, dificilmente. Se a gente falou de blockchain, aí os que foram meus alunos, alguns que estão aqui, sabem que eu sou entusiasta da tecnologia, né, mostro em algumas aulas minhas alguns protocolos, algumas exchanges, alguns projetos, né, basicamente todos em projetos de software, eles estão utilizando brutalmente mesmo isso, até para cálculo de rewards, né, eles usam modelagem matemática com os requisitos, com as percentagens de rewards que eles dão nas moedas. Então, isso é importante, a gente se aproximar cada vez mais desse mundo. Não precisa ser de uma pancada só, mas aos pouquinhos. Não alijar e encarar como inimiga nossa. Até porque, né, aí um engenheiro vem, tem boa expertise em matemática, e daqui a pouco vai programar, vai ser um executivo, e, obviamente, ele vai estar aí em locais, né, que estão desenvolvendo coisas interessantes lá na ponta. É isso, gente. Pablo, tem uma pergunta, uma última. Você está respondendo a Maria Helena. Escrevi aqui para ela. Porque é uma questão em aberto, né, essa pergunta da Elaine. Está lá nos logs, mas qual é a questão jurídica também sobre isso? Né? A LGPD diria o que sobre isso? Né? Em que momento eu, digamos assim, fecho a completude da exclusão dos dados de Wanderson quando ele pediu para apagar os dados dele? Né? O CPF pode ficar lá no log ou não deve ficar? É uma questão jurídica. Por isso, né, vale se repetir, reforçar, né? Cada vez mais precisamos sair da caixa, né, e trazer essa discussão, né, multidisciplinar, interdisciplinar, né, entrelaçada, com várias camadas se misturando. A gente tem a questão da LGPD, é uma questão administrativa, jurídica, computacional, ética, porque envolve a filosofia, né? Então, tem uma série de questões envolvidas aí para serem, né, debatidas. Né? Essa questão que eu trago da exclusão, eu aposto que um filósofo não está pensando nela. Não é? É uma questão mais técnica. A questão que a Elaine traz já é uma questão mais jurídica, mas tudo está interligado. Sim. Gente, nós agradecemos aqui ao professor Maurício, né, pela excelente palestra. O professor também, né, quem tiver interesse em procurar ele para fazer o TCC, ele já falou na palestra dele, né, sobre algumas opções de desenvolvimento do TCC, então, vocês podem procurar ele também, né. Em relação à disciplina de Info 022, de tópicos avançados, nós colocamos já a tarefa no Moodle, tá? A lista de presença que está aberta durante a aula, e a tarefa dessa semana em relação aí à palestra que o professor proferiu, já está também lá no Moodle, com prazo lá para vocês entregarem, tá? Então, mais uma vez, assim, muito obrigada, Maurício, por vir fazer essa palestra aqui com a gente, né, para todos os alunos, né, da disciplina que você está ministrando, junto também com essa nossa daqui. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço a Pablo, a Simone e a vocês, estudantes que estão aqui em busca de conhecimento. É motivo de prazer para mim passar um pouco do que sei. Um abraço a todos. Obrigado, Maurício. Um grande abraço. Obrigado a todos também, um grande abraço. Obrigado, Simone, pela parceria aí. Sigamos. Ok, gente. Obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite.